Jesus, eu preciso de ti. Todos nós temos uma forma. Todos nós outros temos uma maneira Onde nos relacionamos com Deus. onde nós outros nos relacionamos com Deus. Uns quando cantam, Uns mientras cantam, quando leem a palavra do Senhor, quando leem a palavra do Senhor. mas existe uma forma que Deus mais ministra no meu coração. Pero hay una manera que Dios más me ministra en mi corazón. É quando eu pego meu violão. Es cuando yo cojo mi guitarra. Qual é a forma que Deus fala mais com você? ¿Cuál es la manera que Dios más te habla? No seu quarto? En su habitación. No ano de 1904, En el año de 1904, no país de Gales, en el país de Gales, foi tomada pelo Espírito Santo de Deus. fue tomado por el Espíritu Santo de Dios. O país de Gales estava tomado pelo pecado, El país de Gales estaba tomado por el pecado, mas houve um homem pero hubo un hombre muito jovem, muy joven que enquanto todos os outros jovens da sua idade mientras que todos los jóvenes de su edad gostavam de brincar, les gustaba jugar, eles estavam na casa do Senhor a orar e buscar a Deus. ellos estaban orando y buscando al Señor en su casa. Ele trabalhava, Él trabajaba, estudava, estudiaba, mas ele orava. pero él oraba. E o avivamento veio no país de Gales. Y el avivamiento vino al país de Gales. Isso no ano de 1904. Esto en el año de 1904. De um jovem humilde, De un joven humilde, sem dinheiro, no tenía dinero, mas com um desejo profundo de conhecer a Deus, de buscar a Deus. pero con un deseo profundo de conocer a Dios y buscar a Dios. E diz a história Y dice la historia que pessoas se arrependiam, que personas se arrependían, que pessoas iam à igreja, que personas iban a la iglesia, que até os ricos parlamentares, os políticos, hasta los políticos, los ricos, iam na igreja buscar a Deus. iban a la iglesia a buscar a Dios. E esse movimento de avivamento Y este movimiento de avivamiento tinha uma característica principal, tenía una característica principal. o pregador não conseguia pregar, El predicador no conseguía predicar porque a presença de Deus era forte naquele lugar. porque la presencia de Dios era muy fuerte en aquel lugar. As pessoas começavam a chorar, Las personas empezaban a llorar, começavam a confessar os seus pecados quando entravam na igreja. empezaban a confesar sus pecados cuando entraban en la iglesia. É o ano do avivamento sobre a sua vida. Es el año del avivamiento en tu vida. É o ano do avivamento na minha vida. Es el año del avivamiento en mi vida. Mas é necessário Pero es necesario abrir o coração a Jesus. abrir el corazón a Jesús.
de 1906 na Califórnia, En el año de 1906, en California, uma rua chamada Azusa, en una calle llamada Azusa, Deus usa mais uma vez a vida de um homem, una vez más Dios usa la vida de un hombre, cego de um olho, ciego de un ojo, filho de escravos, hijo de esclavos, mas com um grande desejo de Deus. pero con un gran deseo de Dios. Começaram a se reunir com algumas pessoas, Empezaron a reunirse con algunas personas, a buscar a Deus. a buscar a Dios. Aquele lugar se tornou pequeno, Aquel lugar se tornó pequeño, então eles foram para um lugar maior. entonces ellos cambiaron para un lugar más grande. Diz a história que houve 3 anos de culto consecutivo. Dice la historia que hubo 3 años de punto facultativo, consecutivos. Perdón. Havia pessoas que não conseguiam chegar à igreja, de tantas pessoas. Había personas que no lograban llegar en la iglesia de tantas personas que había. Mas só por elas estarem a caminho da igreja, Por el hecho de ellos estar a camino de la iglesia, Deus ia fazendo algo sobre a vida delas no caminho. Dios iba haciendo algo en sus vidas mientras en el camino, estaban en el camino. Avivamento. Avivamiento. Ou você pode conhecer só por história, Tú lo puedes conocer solamente por historia, ou você pode viver o avivamento sobre a sua vida. o tú puedes vivir el avivamiento en tu vida. Eu só disse 2 exemplos. Yo he dado solamente 2 ejemplos, Mas a Bíblia diz que os sinais acompanhariam aqueles que crescem. pero la Biblia dice que el señal acompañarían a aquellos que creen. Determinada vez no Brasil, Una determinada época en Brasil, ainda no seminário, aún el seminario, me ligaram para mim para ir num velório de surdos. me llamaron para ir en un velorio De surdos. de sordos, Pessoas que não ouvem. los que no escuchan. Disseram que haveria um tradutor para mim. Me dijeron que iba a tener un traductor para mí. Quando cheguei não tinha nenhum tradutor. Cuando he llegado ahí no había ningún traductor. Pensei comigo, He pensado conmigo, como que eu vou dizer para os surdos agora? ¿cómo voy a hablar con los sordos ahora? Então Deus me disse, Entonces Dios me ha dicho, atitudes actitudes são melhor que palavras. son mejor que palabras. Abrace a cada um. Abrace a cada uno de ellos. E eu pensei, como Deus pode falar através de um abraço? Pero como Dios puede hablar a través de un abrazo. Depois daquele abraço, cada um deles Después de aquel abrazo, cada uno de ellos eles passaram a me amar e a gostar de mim. ellos empezaron a amar a mí y a gustar de mí. Existem coisas que o Espírito Santo Existen cosas que el Espíritu Santo pode fazer, puede hacer, que nem a barreira da língua pode impedir. que la barrera de la lengua no puede impedir. Porque o Espírito Santo não tem uma língua. Porque el Espíritu Santo no tiene una lengua. O Espírito Santo não é de uma nação. El Espíritu Santo no es de una nación. O Espírito Santo não é de um povo. El Espíritu Santo no es de un pueblo.
Mas o Espírito Santo é de todos aqueles que o amam. Pero el Espíritu Santo es de aquellos que los aman. O Espírito Santo é de todos aqueles que o desejam. El Espíritu Santo es de aquellos que lo desean. Nós fazemos parte da Catedral do Avivamento. Nosotros hacemos parte de la Catedral del Avivamiento. Estivemos ontem no aniversário do nosso pastor presidente. Estuvimos ayer no cumpleaños de nuestro pastor presidente. E ele mandou um abraço para toda a igreja. E ele manda um abraço para toda a igreja, dizendo que ama cada um. Dizendo que ama cada um de nós. E que o desejo dele é voltar aqui o mais breve possível. E que o desejo dele é vir aqui mais pronto possível. Amém? E ele disse. E ele ha dicho: filho, vai. Hijo, vete. E deixa Deus te usar. E deixa que o Senhor te use. E diga aquilo que Deus tem para dizer para a igreja. E disse aquilo que Deus quer dizer à igreja. Como falamos das experiências de avivamento. Como já hemos falado das experiências de avivamento. A primeira coisa que eu quero falar sobre o avivamento. A primeira coisa que quero falar sobre o avivamento é que o avivamento ele significa voltar a viver. É que o avivamento significa volver a viver. Avivamento é aquilo que estava morto. Avivamento é aquilo que estava morto. Aquilo que já tinha estado vivo. Pero dia já havia estado vivo. Mas que agora voltava a viver. Pero que agora volvia a viver. E existem muitos na igreja mortos. Existem muitos em iglesias mortos. E quanto mais fora da igreja. E quanto mais fora da igreja. Mas avivamento, então, eu quero dizer que é voltar a viver. Então, avivamento quer dizer volver a viver. Pastor, mas como voltar a viver? Pero pastor, como volver a viver? Então vamos ler Efésios. Vamos em Efésios. Capítulo 2. Capítulo 2. Do verso 1 ao verso de número 6. Efésios 2. Capítulo 2, del 1 al 6. E vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados, e que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, no espírito que agora opera no filho das desobediências, entre quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. E estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos, e nos ressuscitou com Ele, e nos fez assentar no lugares celestiais em Cristo Jesus. E Ele nos deu vida a nós quando estávamos muertos em nossos delitos e pecados, em los quais anduvisteis em outro tempo, seguindo a corrente deste mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espírito que agora opera em los hijos de la desobediencia. Entre ellos vivíamos também todos nosotros em outro tempo, andando em los desejos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por natureza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluia. Avivamento é voltar a viver. Avivamiento es volver a vivir. Mas pastor, como que eu volto a viver? Pero pastor, ¿cómo puedo yo volver a vivir? Quando eu recebo Jesus na minha vida. Cuando yo recibo Jesús en mi vida. Quando eu entendo que Ele morreu por mim. Cuando yo comprendo que Él murió por mí. Para que eu pudesse estar aqui nessa noite. Para que yo pudiera estar aquí nesta noche. E saber que nele. E saber que em Él eu sou vivificado. Soy vivificado. Talvez tu viesses à igreja. Quizás tu has venido à igreja. Não está morto no físico. Não está muerto fisicamente. Mas está morto no pecado. Pero está muerto en el pecado. Está morto no relacionamento com Deus. Está muerto en el relacionamiento con Dios. Mas nessa noite Deus pode vivificar a sua vida. Pero nesta noite Deus pode vivificar-te. Agora sabe por que Ele pode vivificar nessa noite a sua vida? Pero agora sabes por que Ele pode vivificar-te nesta noite? Porque foi o texto que nós lemos que o apóstolo Paulo disse. Porque foi o texto que acabamos de ler que o apóstolo Pablo dijo. Que Cristo nos vivificou na cruz do Calvário. Cristo nos ha vivificado na cruz de Calvário. Eu entendo também que avivamento. Eu compreendo também que avivamento é tornar-se mais vivo. É tornar-se aún mais vivo. Não basta só reunir na igreja. Não basta solamente reunir-nos na igreja. Nós precisamos agir como igreja. Nós outros necessitamos atuar como igreja. Você consegue entender isso que eu estou dizendo? Tu puedes compreender o que eu estou dizendo? Marcos 16:15. Marcos 16:15. Nos diz para nós ir de pregar a todo mundo. Nos disse: "Ved e predica a todo el mundo." Mas como estava falando com o Ismael no dia de hoje, como eu estava falando com Ismael no dia de hoje, é muito cômodo para nós. É muito cômodo para nós outros. Falamos de Jesus aqui dentro da igreja. Hablar de Jesus aqui dentro da igreja. Mas a palavra do Senhor diz: ir de pregar a todo mundo. Pero a palavra do Senhor disse: ir e predicar a todo el mundo. Deus fez algo na sua vida? Deus ha hecho algo em tu vida? Você tem motivo de louvores a Deus? Tu tienes motivo de alabanza a Deus? Você tem motivos de agradecer a Deus? Tiene gratitud para alabar o Senhor? Você tem milagres que já aconteceram na sua vida? Tu tienes milagres que já houve em sua vida? Para quantas pessoas você já compartilhou isso? Para quantas pessoas tu já compartilhou isto? Isso é avivamento. Isto é avivamento. Então, avivamento é sair da zona de conforto. Então, o avivamento é sair da zona de conforto e irmos de encontro às vidas que estão lá fora. E ir de encontro às vidas que estão aí fora. Porque enquanto estivermos só aqui dentro, porque mientras estamos solamente aqui dentro de quatro paredes, não estamos a agir como igreja. Não estamos atuando como igreja. Tornar-se mais vivo. Tornar-se aún mais vivo. Também é ajudar o próximo. Também é ajudar o próximo. Se como igreja só nos reunimos nos cultos. Se como igreja nos reunimos solamente nos dias de culto. E vemos pessoas à nossa volta. E miramos pessoas em nosso alrededor.
precisando de uma ajuda, necessitando de uma ajuda, seja financeira, seja financeira, de uma palavra, de uma palavra, de uma ajuda de um momento que você vê que a pessoa do seu lado está muito difícil para ela, de uma ajuda que seja que esta pessoa está passando por um momento muito difícil. 1 João 3,17 Em 1 de São João 3,17 diz que aquele que vê o seu irmão passar necessidade, disse: aquele que mira seu irmão passar por necessidade e não se compadece dele, e não sente compaixão dele, como pode ter nele o amor de Deus? como pode ele ter o amor de Deus? Talvez você pense que o tema do avivamento Quizás tu piensas que o tema do avivamento é que algo sobrenatural, é que algo sobrenatural, visível e palpável vai acontecer. visível e tocável vai passar. Deus é Deus para fazer isso também. Deus é Deus para hacer isto também. Amém. Mas o avivamento que o nosso ministério está a pregar Pero o avivamento que nosso ministério está predicando é um avivamento que começa no nosso interior é primeiro. o avivamento que empieza dentro de nosso interior. Então o avivamento é se tornar mais vivo. Então, o avivamento para tornar-se aún mais vivo E tornar mais vivo e tornar-se mais é vivo agir como igreja. é actuar como igreja. E o dia de culto E no dia de culto deveria ser o dia de nós entregarmos o nosso resultado da nossa semana. teria que ser o dia de nós entregar os resultados de nossa semana. Há 17 anos eu sou ministro de louvor. Há 17 anos que sou ministro de alabança. E digo ao Ministério de Louvor: E eu hablo ao ministério de alabança. aquilo que eu ministro no culto Aquilo que eu ministro em culto é o resultado da minha vida durante a semana. é o resultado de minha vida em meio de semana. Porque eu não posso enganar vocês. Porque eu não posso enganar a vosotros. Eu não consigo enganar a vocês. Eu não consigo enganar a vosotros. Mas se quando é no sábado eu trago o resultado da minha semana, Pero quando é sábado eu trago o resultado de minha semana. perdão, porque no sábado é o culto da nossa igreja. E quero justificar porque o culto em nossa igreja é o sábado. Mas quando eu trago para o culto Pero quando eu trago para o culto o resultado da minha semana, o resultado de minha semana, você é abençoado, tu eres bendecido, eu sou abençoado, eu sou bendecido. porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vai nos libertar. e a verdade nos hará livre. Avivamento Avivamento também é ter algo na mente. também é ter algo na mente. Pastor, mas como ter algo na mente? Pero pastor, como ter algo na mente? É porque eu sei que aonde quer que eu esteja, É dizer, que eu sei de onde quer que eu esteja, o que quer que eu faça, independente do que hago, Deus está vivo na minha mente. Deus está vivo em minha mente. A situação pode dizer para mim: A situação me pode dizer: você vai continuar assim, tu vas a seguir assim, você não vai conseguir vencer essa tu situação. não vas a lograr vencer esta situação. Mas se eu estou o seu avivamento está na minha mente, Mas se o avivamento está em minha mente, eu começo a dizer: eu empeço a dizer: eu sei que o meu Redentor vive. eu sei que meu Redentor vive. E por fim ele vai se levantar. E Ele vai levantar sobre a terra. É isso que eu e você precisamos. É isso que eu e tu necessitamos.
Porque quando pensamos sobre avivamento, pensamos que é só um momento do culto. Porque mientras pensamos no avivamento, pensamos que é um momento no culto. Mas o que o nosso ministério está a ministrar e através da direção de Deus, Pero é o que nosso ministério está ensinando através da direção de Deus. é que o avivamento ele é de forma pessoal primeiro. É que o avivamento é de uma maneira personal primeiro. E depois ele é compartilhado com as outras E pessoas. depois é compartilhado com as demais pessoas. Hoje, quando andei em Barcelona, Hoje, mientras eu caminhava por Barcelona, perguntei algumas coisas ao Ismael. perguntei algumas coisas a Ismael. Ele disse alguns problemas. Ele ha dicho alguns problemas que passa em Barcelona. Então eu disse para ele: Então eu lhe dije, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus disse, se os seus olhos forem bons, se seus olhos são buenos, todo o teu corpo vai ser luz. todo tu corpo será luz. Se a igreja começar a enxergar esses problemas Se a igreja começar a mirar estes problemas como algo que Deus pode resolver, como algo que Deus pode resolver, como algo que Deus pode fazer, como algo que Deus pode fazer, ao invés de olharmos para criticarmos, e ao invés de mirar para criticar, nós vamos olhar com os olhos de Cristo para nós aqueles que vamos precisam. mirar com os olhos de Cristo. Porque os olhos de Cristo não são os olhos de condenação, Porque os olhos de Cristo não são os olhos de condenação. os olhos de Cristo não são com os olhos de julgamento, Os olhos de Cristo não são olhos de juzgamento, mas são com os olhos de misericórdia. eles são com os olhos de misericórdia. São os olhos de alguém que ama São os olhos de alguém que ama, algo que Ele mesmo criou. a algo que Ele mesmo criou. Quantos conseguem entender o que está sendo dito nessa noite? Quantos podem compreender o que está sendo dito nesta noite? O avivamento, O avivamento, ele também é de dentro para fora. ele também é de dentro hacia afuera. Não pensa que se você mudar o seu jeito de vestir, Não pensas que tu cambiando sua maneira de vestir-se, o avivamento vai chegar sobre a sua vida. o avivamento vai chegar em tua vida. Mas quando algo mudar dentro do seu coração, Pero quando algo cambia dentro de tu coração, até a forma que você se veste muda. hasta a maneira de tu vestir se cambia. Até a forma que você usa roupa muda. Hasta a maneira que tu utiliza roupas cambia. Não porque os outros querem, Não porque os demais querem. não porque o pastor diga faça isso ou faça aquilo, Não porque o pastor diga haga isto ou aquilo. mas porque algo vindo da parte de Deus está acontecendo dentro de Pero que você. algo da parte de Deus vindo sobre tu vida e é o que está passando. Pastoreava um jovem no Brasil, Eu pastoreava jovem em Brasil, ele tinha muitos brincos. tinha muitos pendentes. E ele disse assim: eu vou tirar os brincos E ele disse, vou sacar os pendentes. todas as vezes que eu for tocar no culto. Todas as vezes que vou tocar na igreja, no culto. Mas quando acabar o culto, Pero quando terminar o culto, eu vou colocá-los de volta. eu vou ponerlos outra vez. Essa transformação era de fora para dentro ou era de dentro para fora? Te pergunto, esta transformação era de fora para dentro ou de dentro para fora? Então eu disse a ele: Então eu lhe dije, quando Deus tocar no seu coração quando Deus tocar em tu coração e você mudar e verdadeiramente, tu cambiar verdadeiramente,
Você vai tirar tudo isso sem ninguém te dizer Tu uma vas palavra. sacar todo esto e não vai hacer falta nadie te dizer nada. E por pouco tempo todos os brincos se foram embora. E depois de pouco tempo todos os pendentes se foram. O cabelo que era arrepiado começou a pentear do lado. El pelo que estava para arriba e começou a peinar hacia um lado. Mas porque Deus fez algo na vida dele, É porque Deus ha hecho algo em sua vida. percebes o que é o avivamento? Puedes perceber o que é o avivamento? Não é algo superficial, Não é algo superficial. não é algo que simplesmente é o emocional, Não é algo que simplesmente é emocional, mas é algo pero é algo que aonde quer que você vá, donde quer que tu vayas, as pessoas percebem que o avivamento está as sobre a pessoas sua se vida. enteram que o avivamento está sobre a tua vida. Aleluia. A palavra de Deus, ela diz que, A palavra do Senhor disse, 2 Coríntios 5,17, 2 Coríntios 5:17, que se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova nueva criatura criatura é. es. E diz mais, E disse aún mais, as coisas velhas as coisas viejas ficaram para trás. se quedaram atrás. Amém. E tudo se fez E todo se hizo novo. nuevo. Novo. O Espírito Santo de Deus El Espíritu Santo de Deus colocou você nessa igreja. puso tu vida nesta igreja. E Ele quer ministrar algo no seu coração. E Ele quer ministrar algo no teu coração. Vocês têm um pastor que fala o espanhol. Vosotros tenéis um pastor que habla espanhol. Fala catalão também? Não, Não. está começando algumas palavras. Mas hoje eu comi uma comida do né? Pero hoy he comido una buena comida hecha por una catalana, pão tomaca. Aleluia. Não tem tradução isso. Tá Não vendo? há como traduzir isso. E um gesto tão simples, Em gesto tão sencillo, podemos contemplar o avivamento podemos através das contemplar mãos. o avivamento através das manos. Talvez você espera coisas grandes, Quizás tu estás esperando coisas grandes, mas a palavra de Deus diz assim: pero a palavra de Deus diz assim: ser fiel no pouco, sea fiel en el poco, e eu vou levar você no muito. y te voy a llevar en el mucho. Abra sua vida, Jesus. Abra tu vida a Jesús. O avivamento está à sua porta. El avivamiento está a tu puerta. Cantamos hoje que Ele está de braços abertos. Hemos cantado hoy que Ele está com seus braços abertos. E Ele está a dizer: E Ele está dizendo: chegue a mim. acércate de mim, Chegue a mim. acércate de mim. Talvez tu está tão longe. Quizás tu está muito lejos, Mas Jesus vai fazer algo na sua vida. pero Jesús va a hacer algo en tu vida. Mas eu queria gritar aqui nessa noite. Eu queria gritar aqui nesta noite. Gritar em espanhol. Gritar em espanhol. Pero necessito de um tradutor. Sim. Mas pastor, mas eu vim da Assembleia. Pero pastor, eu he venido da Assembleia. Mas não tem como, nós precisamos de um tradutor. Pero não há maneira, necessitamos de um tradutor. Se tu quer, eu posso gritar por ti. Não há Em problema. espanhol? Sim, eu grito. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Diga à pessoa que está cerca de ti: eu serei avivado. eu serei avivado.
Diga para ela, algo vai acontecer de dentro para fora. Diga para ela, algo vai suceder de dentro hacia afuera. Aleluia. Em João 7, o verso de número 38. San Juan 7, no versículo de 38. Diz que rios de água viva Dice fluirão que ríos de agua viva fluirán do seu interior. de su interior. É de dentro para fora. Es de dentro hacia afuera. Repita comigo, de dentro para fora. Repita de mí, es de dentro hacia afuera. Ou seja, do meu coração O sea, es de mi corazón para minhas atitudes. para las mis actitudes. E os milagres vão acontecer. E os milagros vão acontecer. Milagres físicos. Milagros físicos. Milagres e milagres. Milagros e milagres e milagres. Mas a partir do momento que começar a viver dentro de você, Pero será a partir do momento que começar a viver dentro de ti. se você pudesse dizer algo a Deus nesta noite, o que você diria? Se tu pudiera dizer algo a Deus nesta noite, o que é que tu decías? Se você pudesse dizer para Deus qual o motivo que te trouxe aqui nesta noite? Se tu pudiera dizer a Deus, qual é a razão, o motivo que tu estás aqui nesta noite? Mesmo que você não dissesse, Mesmo que tu não digas nada, Deus sabe qual o motivo. Que Deus você está sabe aqui qual é nesta a noite. razão, o motivo que Deus sabe o que está passando em sua mente. Deus sabe o que está passando em tua mente. Amém? Amém? Mas o avivamento Pero el avivamiento produz também uma fome, uma sede. genera também uma hambre, uma sede. Ele produz uma vontade de estar na casa de Deus. Genera uma sede de estar na casa de Deus. O avivamento El avivamiento produz também bastante criança na igreja, né? produz também bastante ninhos na igreja. Quando o pastor chegou aqui não tinha criança, só tinha os filhos dele. Sim, quando o pastor chegou aqui no ministério, só havia seus filhos. E começou a orar que haveria muitas crianças na Começou a igreja. orar que havia muitos ninhos na igreja. Então muitas vezes Então, muitas das vezes, quando você que não tem filho, quando tu é que não tem filhos, talvez as crianças elas, né? Talvez algumas vezes se nos incomodam. é claro que Sim. algumas vezes os ninhos nos molestam. Ou nos tira a concentração Ou da... nos saca a concentração, a atenção. Mas aí você vai pensar quando ela tirar a sua atenção. Mas tu vais a pensar, quando é quitar a atenção, Isso faz parte do avivamento isso da faz igreja. parte do avivamento da igreja. Na Inglaterra, E na Inglaterra, não existe jovens na igreja, não existem jovens na não igreja. existe crianças na igreja. Não existem ninhos na igreja. Talvez 5 ou 10 pessoas que já são de uma certa idade. Quizás umas 5, 10 pessoas que já são maiores de idade. Só que as crianças são o futuro da igreja. Pero os ninhos são o futuro da igreja. Os brasileiros que estão aqui, Os brasileiros que estão aqui, os filhos estudam aqui os ricos estudam aqui e eles podem contribuir algo nessa nação. e eles podem contribuir algo nesta nação. Algo que talvez os pais nunca vão conseguir. Algo que quizás os padres nunca vão conseguir. Mas eles vão por ser nascido aqui, Pero eles vão porque eles nasceram aqui. porque estudam aqui, Porque estudam aqui. e por ser assim, Deus vai usar a vida deles. Por ser desta maneira, Deus vai usar a vida deles. Agora, quantos querem esse avivamento do neném, né? Quantos querem o avivamento dele bebê? Tem uns irmãos que não podem fazer mais. Abaixa a mão que já passou a cota, já, tá bem? Tem muitos filhos. Mas o avivamento é ter fome de Deus. O avivamento tem hambre de Deus. Ele tem sede de Ele Deus. tem sede de Deus. A nossa igreja de Piteburo, Nossa igreja de Piteburo, a Catedral de a Piteburo. Catedral de Piteburo, Então nós estamos no nosso terceiro jejum, estamos em nosso terceiro ayuno, em 4 meses. em 4 meses.
E Deus tem feito coisas maravilhosas no nosso meio. Y Dios tiene hecho cosas maravillosas en nuestro medio. E eu tenho lido a Bíblia. Yo tengo leído la Biblia. Já li a Bíblia toda, Ya he leído toda la Biblia outras vezes. otras veces. Mas eu me comprometi de esse ano ler a Bíblia. Pero me he comprometido de leer este año la Biblia. E de acordar todo dia de madrugada para orar. Y despertarme a las madrugadas para orar. Talvez você pense, o pastor vai me abençoar. Quizás tú puedes pensar, el pastor me va a bendecir. Sim, através de Deus eu vou sim. Sí, a través de Dios yo voy sí. Mas quando eu estava sentado nessa cadeira, Mientras yo estaba sentado en esta silla, Deus disse ao meu coração: Dios ha dicho en mi corazón: eis que começo algo novo na sua vida. es que empiezo algo nuevo en tu vida. Esse que o oceano que você atravessou Es que este océano que tú has pasado tem um propósito tiene un propósito. e algo vai acontecer no Y seu algo coração. va a acontecer en tu corazón. E eu comecei a dizer: Deus, eu tenho sede. Y yo empecé a decir: Dios, yo Eu tengo quero conhecer sed mais a de ti. Deus. Yo quiero conocer más a Dios. Tá, eu já fiz seminário, Ok, yo ya he hecho seminarios. já passei por muitos milagres, Já he pasado por muitos milagros. mas ainda quero te conhecer demais, Deus. Pero aún te quiero conocer más. E o avivamento está assim. Y el avivamiento está de esta manera. A palavra de Deus diz: La palabra de Dios dice: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. me alegré cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Agora, se estamos avivados, Ahora, si estamos avivados, nós temos vontade de estar na casa de Deus, de vir à casa de Deus. tenemos ganas de venir a la casa de Dios, de estar en la casa de Dios. Temos desejo de ler a palavra de Tenemos Deus. deseo de leer la palabra de Dios. Temos desejo de orar. Tenemos deseo de orar. Nós temos desejo de nos relacionar com as pessoas que estão conosco. Tenemos deseo de nos relacionar con las personas que están con nosotros. Então esse é um novo tempo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Entonces este es un nuevo tiempo sobre mi vida y sobre tu vida. Para que o sobrenatural possa acontecer. Para que el sobrenatural pueda suceder. Algo no seu coração precisa acontecer. Algo en tu corazón necesita pasar. O desejo do seu coração precisa mudar. El deseo de tu corazón necesita cambiar. Talvez você deseja juntar dinheiro para ir embora. Quizás tú deseas ahorrar dinero para marchar. Ao invés de perguntar a Deus, Y en vez de preguntar a Dios: queres que eu volte? Dios quiere que yo regrese. Aí Deus pega e diz: não posso te dar o dinheiro. Y Dios entonces dice: no te puedo dar el Eu dinero. vou te dar dívida aqui. Yo te voy a dar deudas en España. Compreendi. Por que não perguntas? ¿Por qué no preguntas? Onde quer que eu esteja, Deus? ¿Dónde quieres que yo esté, Dios? E Deus vai começar a te abençoar. Y Dios te va a empezar a bendecir y a prosperar. Porque talvez você vai estar a guardar para o seu futuro. Porque quizás tú vas a ahorrar para tu futuro. Como José fez no Egito. Como José ha hecho en Egipto. Juntou uns 7 anos de fartura. Ahorrado aí uns 7 anos de bonança. Para que depois pudesse ter, quando fosse 7 anos de muita necessidade Para no quando Egito. chegasse a hambre, eles tiveram aí os depósitos dignos. Mas você quer juntar o seu dinheiro e você quer ir embora. Tu queres ahorrar tu dinheiro para marchar. Mas esse é o único lugar que Deus pode fazer algo na sua vida. Esse E algo é que vai te levar para o céu. Esse é o único lugar que Deus pode fazer algo em tu vida e te levar ao céu. Porque esse lugar, principalmente aos imigrantes, Porque esse lugar, principalmente a los imigrantes, onde Deus nos faz depender somente dele. onde Deus te hace dependiente solamente de Ele. Quantos entendem essa mensagem? Quantos compreendem esta mensagem? E a partir de então, quando você pensar assim, Então, a partir do momento que tu pensar desta maneira, você vai começar a construir algo na sua tu terra vas a natal. empezar a construir algo em tu terra natal.
Mas isso é para o seu futuro. Pero esto es para tu futuro. Mas agora Deus te quer aqui. Pero ahora Dios te quiere aquí. Porque é aqui que Deus vai fazer a obra que vai te levar para o céu. Porque es aquí que Dios va a hacer la obra que te va a llevar al cielo. E isso é o que mais importa para Ele. Esto es lo más importante para Él. Jesus. Salmo de número 63, verso de número 1. Salmo de número 63, versículo 1. O salmista diz: eu te busco El salmista dice: yo te busco intensamente. intensamente. A minha alma tem sede de ti, Mi Deus. alma tiene sed de ti, oh Dios. Talvez você tenha sede de tantas coisas. Quizás tú tienes sed de tantas cosas. Mas se você e eu entendêssemos Pero si tú y yo compreendésemos, que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua si justiça, buscarmos primero el reino de Dios y su justicia, as outras coisas serão acrescentadas. las sobre demás nós. cosas serán añadidas en nuestras vidas. E Deus fala ao seu coração, Y Dios habla a tu corazón. Deus ministra ao seu coração, Dios ministra a tu corazón, mas não tem como haver um avivamento pero no hay manera de avivar se não houver arrependimento. si no hay arrepentimiento. Profeta Joel, profeta do avivamento, Profeta Joel, el profeta del avivamiento. enquanto o povo não se arrependeu, Mientras el pueblo no arrepintió, não pôde haver o avivamento. no pudo haber avivamiento. Os primeiros capítulos, Los primeros capítulos, o profeta começa a exortar o povo, el profeta empieza a exhortar el dizendo que pueblo, está longe de Deus, diciendo están lejos de Dios, que precisa voltar para Deus. necesita volver a Dios. Então o povo se arrepende. Entonces el pueblo arrepintió. Então o povo começa a ser abençoado. Entonces el pueblo empieza a ser bendecido. Então o povo começa a ser avivado e começa a ser batizado Entonces el pueblo empieza a ser avivado y bautizado pelo Espírito Santo de por el Deus. Espíritu Santo de Dios. Mas primeiro disse: arrependei-vos. Pero primero dijo, arrepentíos. Agora tu me perguntas: o que eu tenho que me arrepender, Ahora tú pastor? me preguntas, ¿qué es que tengo que arrepentir, pastor? Quando que eu tenho que me arrepender? ¿Cuándo que tengo que arrepentir, pastor? Eu e você temos que nos arrepender todos os dias da nossa Tú y yo vida. necesitamos arrepentir todos los días de nuestra Porque vida. todos os dias podemos fazer algo errado a alguém. Porque cada día podemos hacer algo errado con alguien. Mas o avivamento só vai chegar Pero el avivamiento solo va a llegar quando eu me arrepender. cuando yo arrepentir. Quando eu entender que preciso Cuando yo comprender que necesito de Deus. de Dios. E que sem Ele nada eu posso fazer. Y que sin Él nada puedo hacer. A palavra dessa noite é para você pensar. La palabra en esta noche es para tu pensar. A palavra nessa noite é para você meditar. La palabra en esta noche es para tu meditación. Salmo de número 51, 2. El Salmo de número 51, 2. O salmista diz: El salmista dice: lava-me, Senhor, lava-me, Senhor, purifica-me do meu pecado. purifícame de mi pecado. Um amigo pastor disse a mim El amigo del pastor me dijo a mí, que toda vez que eu entrasse na igreja, todas las veces que entrar en la iglesia, antes de eu ficar alegre, antes de me alegrar, eu tinha que ficar constrangido pelo amor de Deus, necesitaba quedarme constrangido por el amor de Dios, por aquilo que Deus tem feito pela minha vida por lo que Dios tiene hecho en mi vida e que muitas vezes tão pouco eu tenho valorizado. y que muchas veces tampoco estoy valorando. Mas então é necessário arrepender-nos. Entonces es necesario arrepentirnos. É necessário entendermos que precisamos de Deus. Es necesario entender que necesitamos de Dios. É necessário entender que sem Ele nós nada podemos fazer. Es necesario entender que sin Él nada podemos hacer. Então as coisas vão começar a acontecer na minha vida e na sua vida. Entonces las cosas van a empezar a suceder en mi vida y en tu vida. E aquilo que agora é de forma individual, Entonces aquello que es ahora de algo individual, algo que é no interior de cada um, algo que es en el interior de cada uno,
vai acabar alcançando as pessoas que estão à nossa volta. va a alcanzar a las personas que están a nuestro alrededor. Então Deus levanta nesse ano Entonces Dios levanta en este año o nosso ministério, nuestro ministerio, como dizendo, esse é o ano do avivamento. como diciendo, este es el año del avivamiento. E se você está aqui, Y si tú estás aquí, isso já é o início do avivamento esto sobre a ya sua es el vida. inicio del avivamiento sobre tu vida. Porque o diabo queria que você estivesse em qualquer outro lugar, Porque el diablo quería que tú estuvieras en cualquier otro lugar, menos na casa de Deus. menos en la casa de Dios. Mas agora se você veio é porque você deseja o avivamento. Pero ahora si tú has venido es que tú deseas el avivamiento de Dios. E quantos querem? ¿Y cuántos quieren? Quantos desejam se arrepender nessa ¿Cuántos noite? desean arrepentir en esta noche en nombre del Señor Jesús? Gostaria que nós nos colocássemos de pé. Me gustaría nessa noite. invitarte a ponerte de pie en esta noche. Gostaria que você pudesse fechar os seus olhos. Me gustaría que tú cerraras tus ojos E começasse a refletir como está a sua vida. y empezaste a reflexionar cómo está tu vida.